ligado. Microfone. Abram aí suas Bíblias para Gênesis capítulo 12. De 10 a 20. Diz o texto assim: havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Achei que eu tivesse lido duas vezes, mas assim, tem duas vezes mesmo. Jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. É interessante, né? A palavra de Deus para Abrão, lá no versículo 2, aqui desse capítulo mesmo. No finalzinho do versículo, na minha versão, diz assim: seja uma bênção. Deus falou para Abraão: seja uma bênção. Em algumas versões, se tu uma bênção. Né? Isso não é apenas. Deus não estava abençoando Abraão com essa palavra, mas ele estava ordenando: eu vou abençoar você e você seja uma bênção. E isso é o que nós herdamos em Abraão. Nós herdamos as bênçãos do Senhor em Jesus Cristo. Nós herdamos de Jesus as bênçãos que foi prometida para Abraão. Quando Deus fala para ele que ele abençoaria e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Nós temos essas bênçãos. Nós recebemos de Deus essa bênção celestial. O que o André leu no começo, o versículo em Hebreus 11, diz que Abraão ele não morava em lugares, em casas feitas de tijolo, de pedra, com fundamento, mas ele aguardava não apenas uma casa nesses moldes, mas uma cidade fundada pelo próprio Deus. Abraão tinha já, naquela situação de deserto, de tendas, de situações e de improviso, ele já visualizava uma pátria celestial, ele já visualizava uma pátria eterna, um lugar eterno, uma morada eterna. Ele tinha certeza de que Deus estaria com ele e ele, então, iria desfrutar de um lugar maravilhoso. E isso só veio acontecer depois de Cristo para nós. Somente em Cristo nós podemos, de fato, ter a certeza
de que aqueles que estão com ele irão morar em uma pátria não feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Deus. Construções feitas pelo próprio Senhor. Nós recebemos isso em Cristo. E o que a Bíblia fala para nós, o que a palavra de Deus fala para nós, o que eu falo essa noite, através da autoridade bíblica, seja você uma bênção. Eu olho para a palavra e eu preciso entender que eu preciso ser uma bênção. Precisamos entender que o nosso dia a dia ele é desafiador. Há muitas coisas, em muitos momentos nós precisamos tomar decisões. Tem muitas coisas que precisam ser definidas, precisam ser decididas, e nós sempre precisamos olhar para um tempo oportuno para essas decisões. Muitas vezes o tempo pode estar a nosso favor, mas também muitas vezes ele está contra nós e às vezes temos que correr atrás do tempo e tem muitas oportunidades que nos passam e precisamos estar atentos a essas oportunidades. Mas Deus nos deu sabedoria, Deus tem nos dado entendimento e nós precisamos então entender que essas oportunidades que temos de tomadas de decisões, precisamos fazer com sabedoria. Precisamos sim consultar ao Senhor, precisamos sim entender se aquilo vem do Senhor. Se Deus está dirigindo aquilo ou não. São oportunidades que nós temos de decidir andar ou não na vontade e no caminho do Senhor. E como você tem tomado decisões na sua vida? Como que você, a cada decisão que você vai tomar, qual é que é a sua reação? O que que você faz quando precisa decidir algo na sua vida? Será que você age por impulso e pela ocasião? Responde, é reativo à situação que está vindo para você? Ou você consegue parar para pensar, consegue sentar, raciocinar, consegue orar, consegue colocar diante de Deus para não tomar decisões precipitadas? Como que você tem feito isso na sua vida? Você já, como eu, já comprou uma coisa por impulso? Você já tomou decisões por impulso? Já tomou o pé na jaca em alguma situação? Ou foi só eu que sou assim? Só eu, né, irmão? Às vezes a gente toma um carro, prestações, dívidas, né? A gente fica. E agora? Vai naquele impulso e vai e compra, ou faz uma situação, ou toma uma posição, ou decide algo precipitado. O que aconteceu aqui, meus irmãos, não foi diferente com Abraão. Abraão estava em uma situação privilegiada, porque ele ouviu a própria voz do Senhor, o próprio Deus falou com ele, ele ouviu e aceitou a voz, ele entendeu e reconheceu a voz do Senhor. Ele foi abençoado, Deus o chamou. A Bíblia, a palavra de Deus chama Abraão de amigo de Deus, para vocês verem tal é o relacionamento de Deus, de Abraão aqui no ainda Abraão com Deus. Mas aqui ele tomou decisões precipitadas que o levou a pecar. Ele lidou com situações inesperadas. Ele teve temor aos homens e deixou de consultar o Senhor, a quem devia temer. Então, meus irmãos, esta noite nós devemos pensar que situações inesperadas e enfrentamentos com o desconhecido devem ser levadas em oração ao Senhor para o nosso desenvolvimento de confiança e temor. Nenhuma situação vem para você do acaso. Deus permite.
Agora cabe nós aproveitar ou não essa oportunidade de exercer a fé no Senhor Deus. Nós temos oportunidades de crescimento, de crescer na fé do Senhor. Nós temos oportunidade de confiar no Senhor. Nós temos oportunidade de temer ao Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero apresentar 4 passos errados que Abraão deu, que demonstrou sua falta de fé. Nós começamos o culto falando de fé. E o último que o presbítero André apresentou foi a fé de quem? De Abraão. Mas a história registra uma pisada na jaca, pisada na bola, um escorregão que não foi pequeno, irmãos. O texto aqui traz uma leve impressão de algo, mas foi muito pior do que o texto está trazendo aqui. A realidade foi muito pior. Moisés foi cauteloso, foi brando ao retratar a passagem de Abrão pelo Egito. Mas apontou os erros, apontou as falhas. E é nesse apontamento que devemos fixar as nossas mentes nesta noite. Pelo menos 4 passos errados que Abrão deu. Primeiro, versículo de 10 a 13, vai mostrar que Abrão confiou mais em si do que em Deus. Não sei se movido pela bênção, bom, agora eu sou o abençoado de Deus, então aonde meus pés tocar, aonde a minha mão tocar, vai virar ouro, né? Não tinha ainda a história de Mitras, mas de repente ele já estava prevendo uma história assim, onde eu tocar vai ser benção, para onde eu for vai ser benção, porque Deus falou e eu devo seguir, eu vou seguir em frente. Ele confiou na sua própria ação, talvez motivado por algo que ele recebera de Deus, mas não soube tratar com sabedoria aquilo que ele recebeu de Deus. Então, o texto vai dizer, havia fome naquela terra. Então, motivado pela fome, ainda Abraão não tinha sido abençoado com filho, porque a sua mulher era estéril. Muitos motivos, a terra onde Deus apontou, essa terra vai ser sua, mas tinha um monte de homens lá, cananeus, ocupando aquela terra. Uma realidade que ele ainda não tinha obtido. Uma bênção prometida que ele ainda não tinha colocado as mãos, não tinha se concretizado em sua vida. Batendo a fome, ele começou agora a tramar. Deixou de confiar e começou a tramar. Uma motivação, e motivado pela fome naquela terra, falou, aqui eu vou passar fome, aqui as coisas estão difíceis. Às vezes nós olhamos na situação do Brasil, e muitos aí que têm visto, tá coçando para sair do Brasil. Coça. Às vezes a gente quer resolver as coisas pelo nosso próprio jeito, e Abraão fez isso. Eu vou dar um jeito, porque eu vou passar fome aqui. Então Abraão começou a tramar, e diz o texto, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Então ele começa dizendo que naquela terra havia fome, mas Moisés ainda acrescenta que ele queria ficar ali porque era grande a fome na terra. Não era só naquele lugar, mas fome na terra. E o texto diz que quando ele se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é mulher muito bonita. Irmãos, quando o texto ele fala muito bonita, não dá nem para a gente imaginar a beleza de Sarai. Muito bonita mesmo. Quantos anos tinha Sarai aqui? É 24 anos não, né? 30 aninhos não. 20 anos, toda mulher é bonita. Aos 65, tem que ser Sarai.
para ter a beleza de uma mulher aonde a Bíblia aponta como muito bonita. Ela tinha 65 anos. Lógico que as condições eram outras. O físico era outro, a composição era outra, né? Os 65 na nossa época já está curvando, né? Tá na curva. A gente vai dando jeitinho, estica aqui, estica ali, né? Dá uma caprichada. Mas ali não, na beleza natural. Não havia ali botox para cabelo, para pele, não tinha cirurgião plástico, né? Não tinha nada disso. Era natural, beleza natural, que chamava atenção ao ponto de Abraão ficar com medo. Eu vou ser morto, vou tirar, eu sou velhinho, filho. Eu passei para Sara passou para trás, né? Olha agora, que vai ser de mim? Pensou Abraão. Mas na sua autossuficiência, então ele decidiu agir e vou falar, olha, vamos tramar. Deixou de confiar e começou a tramar. Essa foi a primeira pisada na bola de Abraão aqui. Confiou mais em si mesmo do que em Deus. Falou, não, eu vou atrás de recurso, porque aqui não tem recurso, mas eu vou atrás. Não confiou em Deus e foi atrás. Segunda pisada na bola, segundo passo errado de Abraão, é que ele deixou de temer a Deus e teve temor aos homens. Versículo 12 e 13 fala melhor sobre isso. Continuando o versículo que eu estava lendo, então ele falou para Sara, ou Sarai, sua mulher, e disse assim: ora, bem sei que você é mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Um jeitinho de dizer uma meia verdade, porque de fato Sarai era irmã de Abraão, meia irmã, né? O texto em Gênesis 20, versículo 2. Deixa eu ver se é esse mesmo. Versículo 11 e 12. Que é outra mentira de Abraão aqui para Abimeleque. Abimeleque, desculpa. Abraão e Abimeleque. Aconteceu um fato parecido. Lá, quando ele chegou naquela região, ele pediu para Sara, que já era Sara, e aqui ela já estava mais velha, mentir para Abimeleque. O versículo diz assim: Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio ser minha mulher. Então, Sarai era irmã de Abraão. De Abrão. Era irmã. Mas meia verdade não é verdade. Meia verdade continua sendo mentira. E Abraão, então, incitou a sua esposa a mentir para que ele se safasse e não morresse. Então, Abraão usou o atributo da beleza da mulher para blindar-se. Acovardou-se, usou sua mulher, colocando-a na vitrine de desejos. Esse foi um erro tremendo de Abraão. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Houve um pastor essa semana que falou uma besteira tremenda. Pastor, em aspas, né? Pastor das ovelhas, né? Da qual tem ele, o rebanho que é dele, né? Um falso profeta. Falou que Deus
que o Deus que ele crê não é o nosso Deus, não é o Deus da Bíblia, o Deus consumidor. Que ele não crê nesse Deus consumidor. Nayara viu que eu acho que eu mandei para alguns aqui. Mandei para a Vânia também, mandei para alguns aqui. Né? Falando isso, terrível, uma heresia. Porque o nosso Deus, o Deus bíblico de Gênesis e Apocalipse, mostra que ele é sim um Deus consumidor. O Deus que manda para o inferno. Quem falou essas palavras não foi Mateus. Mateus apenas escreveu o que Jesus estava dizendo. E Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É desse Deus que nós devemos temer, porque o nosso Deus, sim, é um Deus consumador. Ele é um Deus que manda as pessoas que não creem nele, as pessoas elas já estão julgadas, o destino delas é o inferno. O que menos as igrejas têm pregado neste tempo é sobre o inferno. E eu não sei por quê, porque a autoridade bíblica nos expõe, e nós estamos debaixo dessa autoridade, que há céus, que há céu para onde os redimidos vão, e há o inferno para aqueles que não creem. Nós pregamos a cruz que tem dois versos, tem duas frentes, tem uma frente e tem uma costa, um verso, né? Tem dois lados a cruz. A cruz para aqueles que creem, ela salva. Mas para os que não creem, já rejeitaram a cruz. Não é que precisam rejeitar, não é que precisam falar não. A Bíblia é clara em dizer que já está julgado aquele que não crer em Cristo. Já tem o seu julgamento. O destino já é o inferno. Agora, para aquele que crê, para aquele que se torna discípulo, para aquele que se torna seguidor de Cristo, para aquele que quer abandonar a sua vida, o seu eu diariamente, seguir os passos de Cristo, para esse, salvação eterna. Como o Robson pregou hoje de manhã, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque através de nós, do nosso testemunho, das nossas vidas, esse bom perfume que não pode ser negado da sua fragrância, uma fragrância única, abrangente, que ocupa todos os espaços, para uns é cheiro de vida eterna, para outros é cheiro de morte. E aí, tinha que estar aqui na manhã para ouvir a pregação do Robson. O que é isso daí? O que é? Por que cheiro de morte? Por que vida eterna? O bom perfume traz. Né? Tem a ver com as entradas triunfais dos generais quando vinham das guerras, né? Eram feitos aqueles cortejos e jogavam aquele perfume para eles passarem. Eles passavam, né, em meio a pétalas, né, de rosas, de flores, e ali era feito aquele cortejo, uma entrada triunfal, e eles realmente espalhavam um perfume que quando você chegava naquele ambiente, você respirava aquele bom perfume. E não deixou de ser bom perfume, mas para alguns era cheiro de morte, porque aqueles que estavam capturados naquelas caravanas iam morrer, para eles aquele bom perfume cheirava a morte. Mas para os que estavam juntamente com os generais vitoriosos, era a vitória, era a vida eterna. Então, meus irmãos, nós só precisamos entender que não devemos ter medo de homens, daqueles que matam o corpo, daqueles que querem destruir essa casa temporária. Mas devemos temer a Deus, porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo que ele, de fato, aqueles que não são não são dele, vão perecer juízo eterno. Em Hebreus 13:6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? E quantos morreram, foram fuzilados e têm sido fuzilados, têm sido mortos ainda nos dias de hoje, porque
Ou vocês negam a Cristo, ou vocês morrerão. E qual é a resposta? Prefiro morrer, mas não negarei a verdade. Não negarei Cristo. São fuzilados, são mortos. Porque o que podem fazer os homens? Destruir essa casa aqui que é temporária, que um dia vai perecer mesmo, vai morrer de qualquer forma. Mas nós em Cristo temos a vida eterna. Então devemos ter temor não a homens. E como que você reage quando você tem um enfrentamento? Seja chefe, seja uma autoridade, seja alguma chamada. Como que você tem reagido quando precisa falar com alguém, quando precisa enfrentar uma situação? Como que é isso daí? Deus, ele nos chama para ser bênção e não devemos temer as circunstâncias. Devemos ter a oportunidade, precisamos se apegar na oportunidade ah, de ser bênção na vida do outro. Devemos pegar a oportunidade para aprender a confiar em Deus e a temer e a temê-lo. A terceira pisada na bola de Abraão, o terceiro erro de Abraão que ele cometeu. Abraão, ele se apegou em seu sentimento egoísta. E por conta disso ele não teve empatia e altruísmo. Ele simplesmente pensou nele só. A gente vê muito bem estampado o que ele diz: diga, pois, versículo 13, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Olha o que ele estava fazendo. Um plano. Um plano que ia privilegiar a ele mesmo. Abraão deixou de prevalecer, aliás, Abraão deixou prevalecer um sentimento voltado para si mesmo, foi egoísta, pensando nas próprias necessidades e interesses, sem considerar os sentimentos, as necessidades ou o bem-estar do outro. No caso da Sarai, sua esposa, e daqueles que estavam acompanhando. Ele estava ali estava com o sobrinho Ló, estava com uma caravana, tinha pessoas juntamente com ele. Abraão também só pensou em sua vida e deixou Sara, ou Sarai no caso, para ser entregue na casa de Faraó. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a sua mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Irmãos, ele não estava entrando em uma cidade como a cidade interior, que só tem ali uma prefeitura, uma igreja, uma cadeia, uma coisa assim pequena. E chegou e todo mundo viu. Não, o Egito era uma metrópole. Naquela época já era a Nova York, aí não na grandeza de hoje, mas existia uma grandeza de cidade. Era uma cidade muito importante. Os recursos e toda a tecnologia estava ali. E tinha muita gente. Agora, aquela mulher chamou a atenção dos príncipes, das pessoas que eram da corte de Faraó. Olha que interessante. Abraão entrou no Egito e aquele povo viu e logo começou o burburinho, um falou para o outro e começou e diz o texto, os príncipes do Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Irmãos, foi levada para ser mulher de Faraó. Isso envolve, no mínimo, promiscuidade. No mínimo. Ou os irmãos pensam que, não, foi lá e agora vai ser minha esposa, vai ficar guardando lá no harém e vai ser tratada e... Não. Foi entregue nas mãos do Faraó. Não dá para aliviar o texto aqui. Não dá para a gente entender de outra forma, né? Porque o Senhor,
Olha só, primeiramente, o que acontece? Abraão se sente, falou: "Ó, deu certo o meu plano, porque não fui morto e, pelo contrário, agora comecei a ter recursos, né?" Faraó começou, por causa da mulher dele, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Quanto tempo durou isso? A gente olha o texto aqui, parece que chegou em um dia, no outro dia os príncipes viram Sarai, no terceiro dia ela estava na casa do faraó, no quarto dia ele foi abençoado com bois, jumentos, jumentas, escravos. Não, tempo. Levou um tempo para ele. E ele foi sendo abençoado. E, e aí a gente vê os autores das novelas fazendo, né, as tramas, porque de fato tem muito mais do que o texto está apresentando. Quanto tempo a mulher ficou? Não temos. Não tem como saber quanto tempo. Mas não foi de um dia para a noite. Sarai ficou na casa de Faraó, sendo mulher de Faraó, ou uma das mulheres de Faraó. E aí o Senhor começou a punir Faraó. E a casa com grandes pragas, no plural. Não foi uma praga, não foi uma situaçãozinha, não. Foi grandes pragas por causa de Sarai, sua mulher, a mulher de Abraão. Faraó com certeza falou: opa, alguma coisa foi feito de errado aqui, né? Alguma coisa errada que não está certo. E aí chama os magos, chama as pessoas, os feiticeiros, chama as autoridades espirituais, porque a primeira coisa que a gente faz quando a coisa está dando errada, o que a gente faz? Onde eu errei? O que eu fiz de errado aqui? Onde eu pequei? Qual foi o meu pecado? E é importante a gente ter sempre esse exame, é importante. Mas Faraó fez isso. Chamou lá, com certeza consultou os seus magos lá, os seus sábios, e reparou que a partir do momento que Sarai estava com ele, começou a vir pragas da parte do Senhor. Então o faraó chamou Abrão e lhe disse, versículo 18: "O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que não disse que ela era e por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui." Então, a gente vê essa decadência agora. Começou aparentemente a dar certo uma situação, mas o fim foi expulsão deles. Então foi a terceira coisa que Abraão fez, em vez de ele ser uma bênção, ele foi maldição para Faraó. Então olha o que ele fez, ele não confiou em Deus, confiou em si mesmo. Ele deixou de temer a Deus e começou a temer homens. Ele se apegou a um sentimento egoísta e não teve empatia e altruísmo, né? Coisa que se espera de alguém que é abençoador. Alguém que Deus falou: "Ah, se você é uma bênção", ele tem que ser uma bênção na vida dos seus. Ele não foi. Ele entregou: "Olha, vai para casa do faraó, participa lá do harém, né? Faz de conta que você não é minha mulher, faz de conta que eu não te conheço. Não, te conheço, mas você é minha irmã." Começou a fazer só uma besteira, uma situação chamando a outra, uma situação ruim chamando a outra. E ele deixou de ser bênção. Em vez de ser bênção no Egito, ele foi maldição. Foi maldição para o rei do Egito. Pensou? Então, ele foi expulso. Ele foi expulso da presença do faraó, foi expulso do Egito e, com certeza, um mau testemunho. Que Deus é esse? Eu acho que ele nem, acho não, ele nem citou o nome de Deus. Ele nem falou que era alguém que conhecia o Deus eterno. Ele não pôde nem sequer dar um bom testemunho ali na presença dos egípcios. Foi expulso dali. O faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão
E eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Interessante, numa situação dessa, ele entregou a mulher, devolveu a mulher, mas não pegou os bens de volta, não. Vai com. Já dei, é seu, vai com que você recebeu, você, a sua patota, a sua esposa e tudo que você tem, some daqui. Foi o que o rei falou para Abraão. Que situação, né? Então, Abraão, ao invés de ser bênção, foi maldição na vida do faraó. E eu gostaria de aplicar e terminar nossa noite aqui com essa aplicação da aparência de bênção. Muitas vezes nós ah, muitas vezes nós recebemos alguma recompensa e aquilo aparenta bênção. Mas dependendo de como você tem recebido essa bênção, na verdade é só aparência de bênção, não é uma bênção. Se você faz algo pelos meios errados e aquilo começa a dar certo, isso não é bênção de Deus. Vai trazer consequências desastrosas. Foi o que aconteceu aqui com Abraão. Olha o que aconteceu, olha a dor de cabeça que ele teve no futuro. Primeiro que a gente vai ver mais para frente, né, aqui no capítulo 13, os pastores de Ló entram em conflito com os de Abraão por espaço de pastagem. Já não eram mais os mesmos servos. Havia no meio dos servos de Abraão, servos egípcios. E ali começaram a rivalizar com os servos de Ló. Já começou um conflito ali por decisões erradas, só nessa ida para o Egito. Agar, serva egípcia de Abraão, com certeza veio nesse elenco aí que ele recebeu no Egito. Ela foi um elemento desagregador para o casamento dele com Sarai. Por uma outra situação, a gente vai ver mais à frente, mas ela foi elemento desagregador. Ela era egípcia. E olha só, por causa da promiscuidade observada no Egito, até mesmo por Sarai, ela vai orientar o seu marido a ter relações com essa serva, para que ela, então, continuasse a descendência de Abraão. É o jeitinho próprio, de força própria, jeitinho humano de fazer a coisa. Olha, Deus não está respondendo, Deus falou que vai dar herança, falou que vai dar um filho, já estou velha, você também já está velho, aproveita quando você tem esse pouco de vitalidade aí e tá aqui a Agar, do qual depois nasceu Ismael, fruto desse ato totalmente arranjado, um ato promíscuo. E nós precisamos estar atentos e não tentar ao Senhor. Se aquilo não é de Deus, se aquela situação não é divina, se aquela situação não é correta, não devemos aceitar. Devemos ser fortes, devemos ser firmes, devemos ter consciência para fazer as coisas na conformidade do querer, naquilo que é correto biblicamente falando. Escolhas, seja de amizade, seja de marido, seja de mulher, tem que olhar. Tem padrão. Deus coloca um padrão e nós temos a possibilidade de escolher. Deus ele não vai. Deus ele vai agir, né, em uma consulta que você vai em uma situação de certo e errado e você vai olhar biblicamente, Deus vai responder biblicamente para você. Mas há coisas que são claras. A Bíblia diz que a amizade com o mundo não agrada a Deus. A Bíblia diz que associações com o mundo não são corretas. Como você pode associar, você sendo luz, associar a trevas? Que associação há entre luz e trevas? Seja em amizade, seja em negócios, seja em qualquer situação. Aquilo que é errado continua sendo errado.
Ah, mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, sim, Ele vai, ah, você pedindo, na vontade dEle, no propósito dEle, as coisas podem dar certo no futuro. Pode, mas não é o correto se você tiver em mãos a sabedoria e claramente você está vendo: "Olha, estou errado". Porque às vezes o crente ainda não está maduro para escolher, para saber como escolher e acaba escolhendo errado. A gente compreende isso. Mas se há alertas, se há situações, se a Bíblia está dizendo, se a palavra está dirigida para o pastor, conselheiro, mãe, pai, amigos, e cristãos, estão falando: olha, não se associe, não tenha amizade, não vá nesse lugar, olha, não faça isso. Nós devemos ouvir a voz de Deus, que não é só pela boca do pastor, do diácono, do presbítero que vem. Ou se você, de repente, a Bíblia caiu e abriu naquele versículo e você leu aquele versículo. Não é, na sabedoria. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas vão nos orientando e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Olha, pelo ato errado de Abraão, olha quantas coisas aconteceram que levaram a, a situações desastrosas futuras, né? Ah, ela estava no plano de Deus. A gente na soberania de Deus, sim, né? Mas se você está nas suas mãos, você pode escolher. Deus está falando com você, escolha a voz do Senhor. Não ouça a voz do mundo, não ouça a voz do inimigo. É isso que devemos fazer. Irmãos, Deus deve ser temido por nós, nós que fomos escolhidos, nós que fomos eleitos, nós que fomos tirados das trevas, trazidos para a luz. Nós devemos temer ao Senhor. Temer a Deus mesmo. A associação com o mundo não agrada ao Senhor. A associação com descrentes na confiança, sabe, às vezes você vai fazer porque, é aquele meu amigo, eu vou fazer porque se eu não fizer, vão tirar sarro de mim. Aquele meu amigo pode, né? Isso acontece muito com adolescentes, mas acontece também com nós, com adultos. Às vezes a gente está eu acho que eu vou fazer isso, não quero, mas puxa, vou desagradar ele. E a Bíblia fala: não devemos temer a homens. Ah, mas se eu for lá, eu vou morrer. Mas se Deus está te mandando ali, vá, que é Deus que está falando. E Deus vai te proteger. Aí se eu morrer, era a vontade de Deus, amém. Vai para a glória. Bem simples assim. Não é simples, né, irmãos? A gente fala teoria, falar, mas a gente tem que viver o evangelho. E como viver o evangelho? Precisa observar a palavra de Deus, precisa ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. E a gente só reconhece a voz de Deus quando estamos apegados a Ele, quando estamos em comunhão com Ele. Se não estivermos nessa situação, nesse ambiente, nós não iremos discernir a voz de Deus. E aí qualquer voz pode passar pela voz de Deus. Tome cuidado. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer pela tua palavra. Pedimos a tua proteção, a tua sabedoria, para que nas tomadas de decisões elas possam ser sempre feitas com sobriedade, com sabedoria, buscando um raciocínio, buscando realmente um parar para pensar e que o Senhor, a Deus, possa falar com os teus filhos, que possamos discernir a voz do Senhor, a voz do teu Santo Espírito, possamos distinguir a tua voz com outras vozes. E nós pedimos que o Senhor, a Deus, nos ajude nessa complexidade e nos ajude no nosso dia a dia, para que tudo que fizermos, façamos para agradá-lo. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Presbítero André.